Fala pessoal, no Descomplicando o Elétrico de hoje, a gente vai basicamente falar sobre ritmo sinusal e patologias da onda P. As patologias vão incluir sobrecarga atrial esquerda e sobrecarga atrial direita. Beleza? Então, começando sobre o ritmo sinusal. Então, a história começa com uma estrutura chamada nó sinusal. Ela se localiza perto do átrio direito e ela tem uma propriedade de automatismo. Ela, de tempos em tempos, deflagra estímulos que vão despolarizar tanto o átrio direito quanto despolarizar o átrio esquerdo, e o resultado disso é a nossa famosa onda P. Beleza? Então vamos falar um pouquinho de vetor. Quando o nó sinusal despolariza, como ele está localizado perto da cava superior com o átrio direito, primeiro despolariza o átrio direito, gerando então uma onda PD, uma onda P direita. Depois que despolariza o átrio esquerdo, gerando uma onda PE, uma onda P esquerda. O resultado disso, então, é um vetor resultante, a nossa conhecida onda P. Então, uma onda P sinusal, ela é uma onda P que tem um eixo entre menos 30 mais 90 graus e o eixo médio é mais 60 graus, que coincide com a derivação D2. Então, uma onda P sinusal é uma onda P positiva em D2, e as outras características de uma onda P normal seriam uma duração menor que 3 quadradinhos e uma amplitude menor do que 2 quadradinhos e meio. Beleza? Então, para a gente dar um exemplo aí sobre ritmo sinusal, vamos direto para D2 e olhamos, temos uma onda P positiva, o eixo médio mais 60 graus. Isso é uma onda P sinusal, ritmo sinusal, então, mostrando para vocês aí porque a onda P está positiva em D2. Beleza? Simples assim. Vamos falar sobre sobrecarga atrial esquerda? Então, voltando àquela nossa história. O nó sinusal despolariza o átrio direito, gera uma onda PD. Despolariza o átrio esquerdo, gera uma onda PE. O resultado disso vai ser um vetor resultante, que é a nossa onda P normal. Agora, vamos imaginar que o átrio esquerdo está aumentado de tamanho. Temos uma sobrecarga atrial esquerda. Então, o nó sinusal despolarizou o átrio direito, gerou uma onda PD normal. Porém, agora a onda PE é muito aumentada de tamanho, porque temos sobrecarga atrial esquerda. Isso vai gerar uma onda P, veja, passa dos limites aqui da nossa duração, que seria no tracejado. Então, vamos ter um vetor desviado para a esquerda e para trás e aumentado de duração. Então, maior ou igual a 3 quadradinhos. Resumindo, então, onda P aumentada de duração com 3 quadradinhos ou mais, isso é uma sobrecarga atrial esquerda. Agora, falando da sobrecarga atrial direita, vamos repetir a história. Nó sinusal despolariza o átrio direito, PD. Despolariza o átrio esquerdo, PE. O resultado é um vetor resultante que vai gerar uma onda P normal. Agora, imaginando que o átrio direito está aumentado de tamanho, vamos ter uma onda P muito maior, uma onda PD muito maior. Só que veja que a duração dela, apesar dela estar maior, ela não passa aqui nosso limite de uma duração normal, tá? E aí agora vamos gerar a nossa onda PE, que ela é normal, porque a sobrecarga é só do átrio direito. Veja só, a duração não é aumentada, porém temos uma sobreposição de áreas, que vai fazer com que o nosso vetor resultante gere então uma onda P aumentada de amplitude. Então passando do que? De 2 quadradinhos e meio ou mais. Então, resumindo, sobrecarga atrial direita, ela tem um aumento de amplitude. Ela tem 2 quadradinhos e meio ou mais de amplitude. Porém, a duração é normal, certo? Vamos falar agora um pouquinho, então, da onda P nas precordiais. Vamos olhar V1. Então, vamos imaginar a despolarização do átrio. Ó. Despolariza o átrio direito. E aí, se eu faço uma projeção da despolarização do átrio direito nesse eixo aqui de V1, eu tenho uma resultante PD positiva, porque cabeça da seta na mesma direção e sentido da cabeça da seta de V1. Joia. Aí agora vamos imaginar despolarizou o átrio esquerdo. Se eu fizer uma projeção sobre V1, eu vejo que temos mais um vetorzinho pequenininho aqui de cabeça apontada em direção e sentido de V1. Então temos mais uma onda P positiva. O PE agora, né, positiva. O resultado disso é uma onda P, então, positiva. Beleza. O que acontece é que às vezes o coração, ó, vou voltar aqui, o coração ele pode estar aqui mais de frente para a gente, ou ele pode estar mais
desviada um pouquinho para a esquerda. E aí, o que vai acontecer é que essa onda P ainda pode ser normal com uma morfologia diferente. Veja só, despolarizo o átomo direito, eu vou fazer e despolarizo o átomo esquerdo. Quando eu fizer a projeção do átomo direito, eu tenho um vetor positivo. Aí dá uma onda P positiva. Quando eu fizer a projeção da onda P esquerda, veja que está indo em sentido contrário à derivação de V1. Então, vamos ter uma onda P o quê? Positiva ou negativa? A gente vai ter uma onda P negativa. Isso gera, então, uma morfologia, olha só, positivo, negativo em V1. Esse negativo a gente chama de plus-minus, certo? Então, vamos falar das sobrecargas, então, olhando as precordiais, olhando aí o plano horizontal. Se eu tiver uma sobrecarga até a esquerda, então vamos ter, primeiro despolarizou o átomo direito, depois despolarizou o átomo esquerdo. Quando eu vou projetar o átomo direito, a gente vê que dá uma onda PD, no mesmo sentido de V1, positivo. Porém, agora vamos projetar uma onda PE enorme em V1, vai dar um vetorzão enorme fugindo do sentido de V1. Então, a cabeça da despolarização do átomo esquerdo está indo em direção oposta à seta de V1. Então, vamos ter uma onda P esquerda enorme e negativa. Agora, essa onda P enorme e negativa, você vê, esse plus-minus cabe um quadradinho dentro dela. E quando cabe um quadradinho dentro, a gente vai falar que temos índice de Morris positivo. A gente tem, então, uma sobrecarga lateral esquerda, agora à vista da derivação V1, que é quando cabe um quadradinho dentro da fração negativa da onda P, sempre em V1. Beleza? E sobrecarga lateral direita? Estamos com o átomo direito aumentado. Vamos ter uma despolarização do átomo direito aqui e despolarização do átomo esquerdo. A despolarização do átomo direito, se eu for projetar sobre o eixo de V1, agora vai dar um vetor muito maior aqui na direção e sentido de V1. Então, eu vou ter uma onda PD muito aumentada de amplitude. E aí, se eu vou agora projetar a onda PE, está normalzinha. Está indo no sentido contrário por conta da posição do coração, mas é uma onda PE negativa, porém de tamanho normal. Então, o que chamou a atenção aqui foi essa amplitude da porção onda PD. E aí temos então que critérios para sobrecarga lateral direita em V1 é quando a onda P está positiva, maior ou igual a 1 quadradinho e meio. Então não se confunda. A onda P em D2, aumentada de amplitude, maior ou igual a 2 quadradinhos e meio, é sobrecarga lateral direita lá. Porém, em V1, uma amplitude aumentada, maior ou igual a 1 quadradinho e meio, já é suficiente para a gente falar em sobrecarga lateral direita. Beleza? Então, joia. Resumindo a história, uma onda P normal em D2 tem uma duração menor que 3 quadradinhos, com uma amplitude menor do que 2 quadradinhos e meio. E ela pode ter essa morfologia em V1. Normal. Agora, se eu tiver um aumento na duração da nossa onda P em D2, ou, né, couber no plus-minus, na porção negativa em V1, um quadradinho, se cabe um quadradinho no plus-minus, então temos aqui dois critérios para falar em sobrecarga lateral esquerda. Agora, vamos imaginar que eu tenho um aumento da amplitude sem aumentar a duração em D2. Então, maior ou igual a 2 quadradinhos e meio. Então, isso é uma sobrecarga atrial direita vista pela derivação D2. Se eu olhar a derivação V1, se eu tiver uma onda P aqui, PD, cabendo, né, maior ou igual a 1 quadradinho e meio, já é suficiente e um critério de sobrecarga atrial direita. Vamos para o exemplo? Vamos mostrar um exemplo para você treinar o que você aprendeu. Olha lá. Vamos olhar, então. A onda P é positiva em D2? Sim, é um ritmo sinusal. Porém, a duração dela, você pode ver que ela é maior do que 3 quadradinhos aqui, pensando em duração. E, olhando o V1, veja só o plus-minus, a parte negativa da onda P. Cabe um quadradinho aqui dentro. Então, esse elétron é um elétron que é um ritmo sinusal com sobrecarga atrial esquerda, certo? E agora o último exemplo para terminar a aula, a gente mostra para vocês aí,
Em D2, a onda P é positiva, então é um ritmo sinusal. Porém, olha só a amplitude dessa onda P. Cabe ou não cabe 2 quadradinhos e meio aí dentro? Então, é maior ou igual 2 quadradinhos e meio de amplitude, com a duração que não é maior que 3 quadradinhos, né? Então, a gente tem aqui uma amplitude maior que 2 quadradinhos e meio. Então, o critério de sobrecarga atrial direita é visto em D2. E a gente pode ver aqui que em V1 não tem aquele critério da parte positiva maior ou igual a 1 quadradinho e meio. Não tem problema. Não precisa ter todos os critérios. Nesse caso, a gente tem um ritmo sinusal com sobrecarga atrial direita visto pela derivação D2. Beleza? Sobrecarga atrial direita para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar dando passo a passo para sair sabendo tudo de eletro. Um abraço.